A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos chegando no pedaço. Mais uma edição do programa de esportes da sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também através da Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, baixe o aplicativo tvpassofundo.com.br e acompanhe toda a nossa programação. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o árbitro de futebol de salão, não é? O Rian Rosa. Ele está nessa atividade já há mais de 15 anos praticamente e precisamos divulgar as coisas da nossa cidade. Professor Rian Rosa, portanto, vai conversar com os telespectadores contando da sua atividade profissional. O Passo Fundo vence a primeira e o Gaúcho segue sem pontuar na Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, complicando, por conseguinte, a sua situação na tabela classificatória. Não fez nenhum ponto em 3 rodadas e a zona de rebaixamento está ameaçando o periquito do Boqueirão. O Passo Fundo, com o resultado em cima do Veranópolis fora de casa, 1-0, respira um pouco mais aliviado na competição. O próximo compromisso do Passo Fundo será também fora de casa, contra a União Frederiquense, que já enfrenta uma crise, tendo em vista que o seu treinador pediu as contas. União Frederiquense é administrado por empresários e, consequentemente, a coisa não está muito boa lá em Frederico Westphalen. Já o Gaúcho joga em casa e recebe o Veranópolis. Veranópolis que vem mordido depois da derrota para o Esporte Clube Passo Fundo e, por conseguinte, vai tentar a reabilitação. Equipes que estão aí em zonas distintas. O Veranópolis é o 4º colocado na tabela, tem 4 pontos somados. E o Gaúcho, conforme disse, precisa marcar, precisa pontuar, precisa fazer o resultado positivo de vitória em cima do VEC, para então ainda respirar uma provável participação entre os 4 melhores do grupo. Os 4 melhores, consequentemente, vão para a próxima etapa da competição. E os 2 piores da competição serão rebaixados para a terceirona do Campeonato Gaúcho, o que nós não queremos que aconteça com os nossos representantes. Passo Fundo não merece ficar nesta situação. Bom, são assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo. Nos acompanhe aqui na TV Passo Fundo. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nós estamos abrindo o programa de hoje com uma entrevista muito importante. Vamos conversar com o árbitro de futsal. Ele é passofundense e vai contar um pouco de sua história. Rian Rios. Tudo bem com você? Tudo bem. Rian Rosa. Rian Rosa, é isso aí. Desculpe a troca, mas são coisas que acontecem em Rian Rosa. Fique completamente à vontade. Nós temos muito prazer em tê-lo conosco e gostaríamos que você trouxesse a sua saudação aos telespectadores neste momento. Primeiro, agradecer o convite. Muito obrigado, né? É muito importante que a nossa cidade esteja presente, né, nessas entidades que são grandiosas dentro, não só, né, aqui no nosso estado, mas no Brasil todo. E essa divulgação que vocês estão proporcionando é muito importante para que a gente possa manter o nosso trabalho sempre em alto nível, né, que a gente possa estar levando o nome de Passo Fundo para lugares maiores. Muito bem. Me diga, você pertence à Liga Gaúcha de Futsal. Isso. Há quanto tempo você está vinculado à Liga? Eu fiz o curso de arbitragem, né, pela Federação Gaúcha de Futsal em 2012 e no ano 2019 existiu uma ruptura ali, né, entre a Federação Gaúcha de Futsal e a Liga Gaúcha. Então eu acabei optando, então, né, no ano 2019, por prosseguir na arbitragem dentro do quadro da Liga Gaúcha. Então, em 2019, né, que a gente começou, então, a trilhar o caminho através da Liga Gaúcha. Como é que surgiu essa oportunidade, Rian? Eu já trabalhava com arbitragem, né, desde 2006. Muito por acaso, né, através da faculdade, de uma palestra com um árbitro muito conhecido, né, nacionalmente, o Thales Goulart. Fez uma palestra numa semana acadêmica e, através disso, eu comecei a me envolver com o mundo da arbitragem, né? Então, a partir de 2006, eu dei os primeiros passos, trabalhando como anotador e cronometrista. Então, foram 2 anos que eu tive muito aprendizado, vendo como que funcionavam as coisas dentro da arbitragem. Então, a partir de 2008, aí sim, eu peguei o apito e comecei a trabalhar dentro da quadra, né? Apitando os jogos, propriamente dito, tendo essa experiência também dentro da quadra. O Thales Goulart, um belo árbitro de futebol, uma excelente pessoa, um caráter, inspirou o Rian Rosa? Com certeza, né? Ele é o nosso ídolo maior, né? Ele é a nossa referência. O Thales Goulart é um cara sensacional, né? Uma pessoa ímpar, que sempre nos ensina, até hoje, né? Meu amigo, é um cara que nos proporciona muitos momentos importantes dentro da arbitragem. Ele já me proporcionou muitas coisas boas, muitas oportunidades de trabalhar com ele, né? E sempre que ele pode, ele nos traz palavras de sabedoria para que a gente possa sempre estar evoluindo e crescendo dentro da arbitragem. O Rian Rosa é professor de educação física. Exerce suas atividades profissionais aonde? Eu trabalho, então, né, em 2 escolas e um clube. Eu trabalho no Instituto Educacional de Passo Fundo, né, no IE. Trabalho no Colégio Marista Conceição e também trabalho no Clube Recreativo Juvenil. Os 2 educandários tradicionais de Passo Fundo, né?
Isso. Eu trabalho, então, na parte da educação física, né? E também trabalho como professor de futsal também, né? No clube eu trabalho somente com o futsal e nas escolas com educação física, futsal e também o vôlei. Os meninos e meninas que estão influenciados em praticar o futsal lá no clube juvenil, qual é o procedimento? A gente procura sempre passar para eles um pouco também, né, do nosso conhecimento na área. Para eles futsal. E elas. Para eles e elas, né? No clube, tanto na escola, a gente trabalha com todos os públicos, né? O público feminino e com o público masculino. E é muito importante porque tanto no clube quanto na escola a gente vê que a criançada ela tem muita vontade de praticar esportes, né? A gente sabe que o futsal e o voleibol eles são os esportes preferidos, né? Mas hoje a gente tem outras modalidades também que estão crescendo muito na nossa cidade e a criançada gosta. A gente percebe assim o quanto eles gostam de se envolver, o quanto eles gostam de competir, o quanto eles gostam de treinar e o quanto eles gostam de participar de eventos esportivos. E como é o procedimento? Qual é o procedimento que deve ser feito, principalmente no clube juvenil, não é? Porque o privado realmente é o IE e o Marista Conceição. E o Marista Conceição, não é? Lá no juvenil, inscrições na secretaria, qual é o procedimento? Isso, para quem tem interesse, as inscrições são feitas na secretaria do clube, né? A gente tem escolinha dos 6 até os 15 anos de idade, para os meninos e para as meninas, né? Tem a escolinha, ela é no turno da manhã e no turno da tarde, então a gente contempla todas as idades nos 2 turnos. Então, se alguém tiver interesse, né, na secretaria do clube são feitas as inscrições. No IE é restrito e no Conceição restrito aos alunos da escola. Né? Isso. Muito bem. Vamos voltar à arbitragem. Né? Sabe que você ir para uma quadra, não é? E estar ali com o pessoal fazendo a sua torcida, escolhendo o seu clube de preferência, não é? Sempre vem aquela xingada, sempre vem. Como é que o árbitro se prepara? Porque não é como o árbitro de futebol de campo, que tem aquele reservado todo, tem aquela distância. Você está ali no bafo do torcedor. Ser árbitro é uma tarefa... Não é muito fácil, né? Por todas as questões que tu acaba não contentando a todos, né? Mas ela é uma atividade muito prazerosa, né? A gente sabe que quem realmente gosta da arbitragem, quem realmente gosta dessa adrenalina, que ama essa adrenalina, é uma função muito, muito gratificante, né? A gente sabe que o futsal, a torcida fica muito próxima, os lances são rápidos, então a gente procura se preparar muito bem, tanto na parte física quanto na parte psicológica também, né? Para que a gente possa ter o entendimento das jogadas, para que a gente possa ter o entendimento do que é uma partida de futsal, para que a gente possa ter o entendimento do que a torcida, né, representa para o clube e tudo que está no entorno, né, de uma competição, de uma partida, a gente tem que estar preparado para todas as situações, né? Então, a gente antes, né, do jogo acaba vendo os jogos das equipes que a gente vai trabalhar, procura estar conhecendo os jogadores que a gente vai estar trabalhando também, as comissões técnicas, para que a gente possa chegar no jogo e desenvolver, né, a arbitragem da melhor forma possível. Porque a gente sabe que a arbitragem hoje, ela tá em foco, né? Se fala muito em arbitragem. Muitas vezes a gente percebe que se fala muito mais da arbitragem do que o jogo propriamente dito, né? Então a gente tem que se preparar bem, tem que estar com a cabeça boa, né? Tem que estar com a cabeça tranquila para apitar um jogo, para trabalhar, para arbitrar um jogo. Então é isso, né? A gente procura sempre se preparar da melhor forma possível para sempre tomar as melhores decisões. Eu tenho comigo, Rian, que o árbitro da partida não deve ser o protagonista do jogo, não é? Ele deve passar praticamente no anonimato. O bom árbitro de futsal e de futebol de campo deve passar no anonimato. Não sei se você concorda. Perfeito. Quanto menos o árbitro aparecer, melhor, né?
porque os protagonistas são os jogadores, são os atletas, né? É a entidade que está ali participando da partida. Então, quanto menos o árbitro aparecer, melhor, né? A gente sabe que existem vários lances que são questionáveis, e hoje se tem uma mídia muito aperfeiçoada, né, para pegar vários ângulos, e a gente dentro de quadro, o árbitro ele tem uma chance, né, para tomar uma decisão. Então a gente tem que estar sempre preparado, e quanto mais preparado a gente tiver, né, menos a possibilidade de erro, né? É o que se espera realmente de todas as arbitragens, mas infelizmente algumas não acontecem, não é? Mas você vai indo de vento em popa, pelo que parece, né? Quais são os jogos mais difíceis que você encontrou na sua carreira nesses últimos 10 anos, vamos acompanhar assim? Eu tenho recebido as oportunidades no futsal adulto, né, desde 2016. Então, desde lá, a gente vem trabalhando ali. Primeiro era a federação, depois a liga vem nos proporcionando alguns jogos. Então, eu já trabalhei em vários jogos, né? Eu destaco sempre o clássico, acho que é um dos maiores clássicos que a gente tem no Brasil, né? Que é o clássico gaúcho entre a equipe de Atlântico e a CBF, que eu já pude, então, ter o prazer de trabalhar num jogo grandioso desses. O ano passado, então, eu fui contemplado com a final da competição da Liga Gaúcha Série C, jogo de volta em Agudo, né? Entre a equipe de Agudo contra a equipe de Entre Juiz. Então, eu acho que esse foi o marco principal, né, da minha carreira, poder trabalhar num jogo grandioso, numa final, né, onde duas equipes que já tinham acesso garantido para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, né, mas uma final é uma final, né, todas as equipes querem vencer. Então, isso envolve uma cidade, envolve todo um processo de formação de equipe, né? E a gente quer sempre estar nesses jogos, né? E a Liga me proporcionou isso. Você, como árbitro principal, tem o direito de escolher os seus auxiliares ou não? Não, isso fica a critério da Liga, né? A Liga que faz as escalas de jogo. E então, né, no futsal nós somos em 2 árbitros. E é a Liga que escolhe, né? Entre os... Eu faço essa pergunta aí porque sabe como é, cada um tem o seu jeito de trabalhar, não é? Você tem uma maneira, de repente o seu auxiliar vira a lâmina, né? Vira o fio da lâmina e, consequentemente, acaba atrapalhando as coisas, não? Assim, dentro do futsal, geralmente se faz, né, a gente conversa muito antes dos jogos, a gente acaba tendo uma conversa bem importante para planificar esse jogo, né? Então, geralmente, a gente apita com árbitros que, nos jogos mais decisivos, né? Árbitros que são mais cascudos, que já têm uma certa experiência. Então, a gente procura sempre, nessa planificação, fazer com que as coisas se alinhem para quando a gente entrar dentro de quadra, a gente consiga ter um entendimento das jogadas, né, o mesmo entendimento, e aquilo que se fala muito, né, e se cobra muito dentro do futebol, do futsal, né, que são os critérios. Muito bem. Nós estamos conversando com o árbitro Rian Rosa. Ele é árbitro de futsal e foi revelado por Passo Fundo e hoje pertence à Liga Gaúcha de Futsal. Nós vamos fazer um intervalozinho, mas antes do intervalo, nós vamos chamar o nosso repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas. Ele deve estar nos acompanhando nesse momento e fez um trabalho especial sobre o judô. É com você, Carlos Dantas. Um abraço. Como é que é o judô? O que mudou na tua vida o judô? Foi muito bom, eu faço desde pequena, me ajudou muito a ter mais controle sobre a minha raiva. E é uma terapia pra mim. E as competições? Como é que é competir? É bom, mas quando chega mais perto, tu fica mais nervosa. Quanto mais perto, mais nervosa fica. Como é que é praticar o judô? Respeitar toda essa disciplina, essa cobrança, enfim. O que o judô mudou na tua vida? Me deu, por exemplo, mais força mental, deixou mais paciente, assim. E é muito da hora praticar, né? Qual é o recado que tu dá pra gurizada da tua idade?
Treinem que é da hora, vai pra competição, ficar famoso também, virar atleta, isso aí. Como é que é participar? O que ele está sentindo nesse pouco tempo que eu estou na academia? Eu tô me sentindo bem, eles treinam muito bem. Tu sente melhor depois dos treinos que realmente treina teu corpo. Eu sim caio bastante, só que eu ainda tenho que aprender muito mais. Eu assim, faixa branca, ainda vou ter muitos anos de experiência e eu me sinto satisfeito de estar aqui. E como é que os treinamentos no dia a dia melhorou teu ânimo, teu ritmo de vida? Sim, eu sinto meu corpo muito mais leve, mais alongado, assim, mais disposto para fazer as coisas. E realmente é um treinamento físico de bastante qualidade. É muito legal a gente pegar as crianças desde os 7 anos de idade, fazer com que eles possam praticar um esporte que é olímpico, é o judô, né? A partir daí a gente começa a formar eles para as competições. E eles são cobrados, né, não só na parte física e técnica, sim são cobrados o boletim da escola, as atitudes, estando em casa, na rua, principalmente na rua, né? Isso faz parte da disciplina e também da hierarquia, da educação e do respeito do judô. Professor, qual é o recado para a gurizada para encerrar? Pratiquem um esporte, eu não vou falar judô, mas pratiquem um esporte, larguem um pouco do tablet, do computador, dos joguinhos, né, e façam algum esporte. Se quiser fazer judô, tem judô em todo o Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Na vida não se chega a lugar nenhum sem disciplina. E dentro do judô nós temos 5 regrinhas básicas, que é disciplina, respeito, educação, desenvolvimento da força física e desenvolvimento da técnica. Então, seguindo essas regras básicas, a gente vai desenvolver com eficácia os fundamentos do judô. E desenvolvendo os fundamentos do judô, nós vamos ter um aproveitamento melhor. O judô gaúcho ele está em alta no Rio Grande do Sul, porque nós temos muitos bons formadores de atletas e nós temos clubes com competência, com capacidade, principalmente capacidade financeira e organização para que esses atletas consigam chegar lá. Nossos atletas gaúchos estão conseguindo chegar no estágio mais alto do Brasil, do país. Por isso nós temos vários atletas que estão hoje na seleção brasileira, né? Fazem parte do grupo principal da onde saem os atletas para a seleção, para disputar campeonatos mundiais e Olimpíadas, etc. Há esperança, professor, de medalha para Paris 2024? Sim, com certeza. Com certeza. Não é fácil, mas com certeza nós temos muita esperança. Acredito que vamos trazer alguma medalha nas Olimpíadas de Paris. Eu, como professor de educação física, sempre vou sugerir esporte, seja ele qual for. O importante é que eles saibam para quem estão entregando a cabeça dos seus filhos e o corpo. Isso é o mais importante. Falando agora especificamente do judô, aqui no judô eles vão encontrar disciplina, respeito, educação e uma forma, um modo de vida. Muito bem, foi o trabalho do Carlos Dantas. Nós vamos agora ao intervalo comercial e voltaremos já entrevistando ainda o Rian Rosa, árbitro de futsal, revelado aqui, morador de Passo Fundo, professor de educação física e que conta um pouco de sua história e de suas atividades profissionais. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta quando o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Olha, o Passo Fundo Futsal abriu uma vantagem na semifinal da Taça Farroupilha Região Norte. Está a um passo da final da Taça Farroupilha. No primeiro jogo da semifinal da competição, no último sábado, bateu o soberano Sol Sul de Sarandi, e foi de goleada, 5-1. Você, Rian Rosa, acompanhou esse jogo ou não? Eu estava trabalhando, né, nos jogos. Ontem mesmo, apitei o jogo a outra semifinal, né, entre Guarani de Espumoso e Cercesa. Né, a equipe de Cercesa acabou vencendo o jogo por 4-2. Muito bem, agora está na expectativa, você pode estar numa semifinal, numa final aí ou não? Envolvendo o Passo Fundo Futsal ou é difícil? É difícil, né, a gente não, eu particularmente não trabalho, né, nos jogos, até a Liga não escala, né, os árbitros da mesma cidade, né, em jogos da equipe da cidade, né. É para evitar constrangimento, tipo né? É isso aí. Mas para evitar um constrangimento, você me traz aqui, e eu agradeço, né, os cartões que são usados pela arbitragem. O cartão vermelho e, no verso, o cartão amarelo. Não é? Você pensa antes de usar o cartão, de aplicar o cartão? Pensa muito ou não? Na verdade, a gente tem que ter um entendimento da situação, né? E o cartão amarelo, o cartão vermelho, né? Ele tem que ser aplicado no momento certo, né? No momento onde você tem aquele time, né? Aquele segundo para tomar uma decisão. Então, a gente tem que estar sempre preparado, né? Para ter o entendimento disso. O uso do cartão, Rian, não constrange um pouco? Não. Faz parte do nosso trabalho, né? Não tem nada com aquele espírito de superioridade e tal, não? Nada a ver, nada disso. Não, porque faz parte do nosso trabalho, né? O nosso trabalho é aplicar as leis do jogo, né? E o cartão amarelo e vermelho, eles fazem parte das regras do jogo, né? Muito bem. Então, é natural. Então, todo cuidado é pouco, né? Olha, cuidado aí você para não levar o cartão vermelho quando estiver chegando em casa, não é? E dizer que está acompanhando o trabalho da TV Passo Fundo. Nada a ver, não é? Nada a ver. Bom, o Passo Fundo Futsal vai indo muito bem nesta competição, né? Numa análise como simpatizante, não como árbitro de futsal. Eu tenho não acompanho muitos jogos, né, do Passo Fundo Futsal, até porque eu tenho uma rotina... Sempre trabalhando, né? Tenho uma rotina de trabalho também, né? É bem grande e tem os jogos também, mas eu percebo que é uma estrutura muito bem organizada, muito bem, né, ajustada, e é um projeto bem interessante e Passo Fundo merece, né? Passo Fundo merece estar no cenário
tanto no futsal quanto no futebol de campo, né? Merece uma Liga Nacional, né? Merece, com certeza, né? Agora com o ginásio lá do Clube Comercial, uma capacidade para mais de 4.000 pessoas, inaugurado esta semana e tal, beleza, não é? Com certeza. Você já conhece o ginásio lá ou não? Ainda não, mas logo a gente vai estar lá conhecendo, né? Dia 9 tem um evento que vem o Falcão, né? A gente vai estar lá prestigiando também. Muito bem. Olha, agora nós vamos ao comentário do Carlos Dantas. Ele não divide a bancada conosco hoje, mas divide a responsabilidade. É o comentário de Carlos Dantas. Vem agora a equipe do Brasil, sobrou na intermediária, finalizou de perna direita, desviou, tentou de voleio, golaço! Golaço do Brasil de Farroupilha! Alô, pessoal, aquele abraço. Alô, seu Jorge, Fernando, Bertoc, que comanda os botões aí, né? Não aparece, mas o seu trabalho é fundamental para que possamos ir para o ar com o nosso comentário. Bem, pessoal, cai o Gilson, treinador do Gaúcho. Depois da partida, vocês assistiram aí ou vão assistir ainda a entrevista dele, deu para notar que ele estava simplesmente arrasado. Então, ele não tinha mais condições psicológicas para tentar se manter no cargo como treinador do Gaúcho. Então vamos ver como é que se comporta o grupo depois que sair o Gilson, porque o Gaúcho já está em busca de um outro treinador. Eu, na minha opinião, pelo grupo que o Gaúcho montou aí, eu vou fazer a seguinte leitura. É minha opinião, e se não gostarem, tudo bem, é um direito que tem. Mas para mim, o Gaúcho veio só para participar, para não perder a vaga. Porque uma coisa eu tenho certeza, se o Gaúcho cair para a terceirona de novo, não volta mais. Por vários fatores. E o principal dele, que não tem dinheiro e são pouquíssimos empresários que estão apoiando o nosso grande querido Esporte Clube Gaúcho, uma equipe centenária do futebol brasileiro. Essa é a realidade. Eu não vou fugir da realidade e uma das tantos defeitos que eu tenho é ser autêntico. Claro, tem vezes que tu enrola, não diz o que é, mas futebol não tem que enrolar. O torcedor tá lá, viu a qualidade do time, não tem condições, começa a brigar para não cair. E que volta a falar, se cair não volta mais. Enquanto isso, o Passo Fundo reforçou a equipe, o seu treinador recebeu reforços, deixaram para reforçar a equipe no andamento da competição. Eu sei que tem que pagar a folha de pagamento, mas não dá para arriscar demais, Ganha, empatou uma fora, perde em casa, que tem que fazer o dever de casa, ainda menos mão que buscou esse resultado contra o Veranópolis. Vamos ver agora como é que se comportam as nossas equipes a partir de agora. Pelo menos lá pelo Vermelhão, o ânimo, o sorriso voltou e, se Deus quiser, se o Passo Fundo tiver a pegada que teve nessa última partida que eu assisti, olha que diferença do Passo Fundo jogando em casa no jogo anterior e que diferença do Gaúcho jogando em Veranópolis. Com pegada, com raça, não tinha bola perdida. Claro que melhorou a qualidade do passe, Então, portanto, vamos ver se o Gaúcho ressuscita depois de ter 3 derrotas consecutivas e o Passo Fundo levanta e voa e se classifica. Pelo menos um de Passo Fundo tem que classificar, pelo amor de Deus. Enquanto isso, a dupla Grenal vai só no enroleixo, ganha daqui, apertadinho dali. E a hora que subiu o nível da régua, como dizem agora essa nova linguagem técnica, não sei não se a nossa dupla Grenal não vai patinar. Por quê? A qualidade não é tudo aquilo que eu já venho falando há muito tempo. De repente vai ficar na intermediária, talvez consiga uma vaga para a Libertadores. Me cobrem isso na reta final. Capitão Roger da equipe do Gaúcho. Sei que explicar a vitória é difícil, mas tu como capitão da equipe, como é que tu vê esse momento, essa terceira derrota consecutiva do Gaúcho? É um momento difícil, cara. Agora é até complicado falar agora, na hora da derrota,
Agora, esfriar a cabeça aí e ver os pontos positivos que a gente teve no jogo e os negativos e corrigir e ir pra frente. Não tem muito que lamentar, porque final de semana que vem já tem outra guerra aí e a gente tem que somar ponto o mais rápido possível. O que tu acha que tá faltando pro grupo? O grupo tá unido? O que tá acontecendo? Não tá faltando nada, cara. Eu acho que até um pouco de sorte tá faltando. A gente leva um gol, até levamos gol cedo demais hoje. Às vezes por falta de atenção nossa, mas vamos trabalhar aí para dar continuidade e sair dessa situação. Agora só uma vitória, né? Pra mudar tudo. Com certeza, né? O ambiente de quem ganha é diferente de quem perde. Então, a gente tem que trabalhar aí para buscar essa primeira vitória aí, para pegar confiança para sequência do campeonato. Tive a capacidade de, principalmente nos jogos em casa, de ter a superioridade, não tive a capacidade de envolver os adversários. Né? Eu que escalo, então a responsabilidade toda é minha. Professor, em Porto Alegre o Gaúcho jogou até melhor que aqui. Treina, tem jogada de triangulação e chegou na hora de executar contra o Brasil do Farroupilha, as jogadas não apareceram. Pois é, velho. Infelizmente a gente planeja uma situação, falar depois é muito fácil, né, meu? Tu acompanhasse o jogo lá, a gente criou, a gente pensou que poderia fazer novamente aqui, trabalhou para isso, mas infelizmente falar depois a gente planeja. Se eu tivesse uma bola de cristal, eu saberia o que ia acontecer, né? Tentei, porque a gente fez. Se a gente fez uma vez, a gente tem a capacidade de repetir, de envolver, mas não deu. Quanto aquele gol aos 3 minutos atrapalhou a estratégia para o jogo de hoje? Muito, né? Porque jogando em casa, tu começa tomando um gol com 3 minutos, certamente desmonta qualquer estratégia. Aí uma equipe que vem de 2 derrotas, uma equipe jovem, né, onde precisa ter tranquilidade, não toma um gol e aí a bola começa a queimar. Hoje nós tínhamos no banco jogadores praticamente todos da base, a gente não conseguiu que os jogadores entrassem no 20, né, então a gente sofre com isso também, a gente vem sofrendo desde o início. Mas eu confesso que eu mesmo com as poucas peças que nós temos e pensando em usar na base, eu não esperava esse início tão ruim. Então passa muito por mim, né? A gente tem que rever alguns conceitos para que a gente possa sair dessa zona que não é uma zona que o Gaúcho merece estar. Pode haver mudança drástica no time para o próximo compromisso frente ao Veranópolis? A drástica é muito mais de comportamental, né? A gente tem que mudar, porque a gente não tem um grupo grande. A gente não tem. Se eu tivesse um grupo com 50 jogadores, a gente ia dizer, não, vou ter. Eu tenho um grupo com 25 jogadores, alguns jogadores saíram, outros chegaram agora. Tem o Guilherme Café, tem o Rafael Lemos, um meia e um zagueiro, que são jogadores que era para estar hoje no bid, mas infelizmente nós não conseguimos colocar. E aí a gente acaba sofrendo, né? A gente acaba sofrendo porque fica um jogo muito feio, muito abaixo daquilo que eu imagino de futebol. Isso para mim não é futebol, né? E aí para um time jovem, um time que precisa, em que os jovens são não são a solução, né? Eles vão aproveitando a oportunidade e a gente colocar uma responsabilidade neles nesse momento, eu acho que não é queima etapas. Então a gente tem que ter a paciência, né? A gente sai triste. Eu confesso que eu não imaginava um começo tão ruim como a minha carreira, 3 derrotas, e jogando do jeito que a gente jogou, né, nesses 3 jogos, tomar gols do jeito que foram, isso me deixa triste, baixa a guarda, né, mas nós temos que ter como comandante a sabedoria de daqui a pouco a gente levantar, reanimar o grupo novamente, porque ainda temos muita coisa pela frente. Esses pontos que a gente perdeu em casa, a gente vai ter que buscar fora. Quando você fala que passa por ti, Gilson, alguma dificuldade no grupo de jogadores de compreender o que tu está pedindo, de executar as jogadas, o trabalho que você tenta passar, que você passa para eles ao longo da semana? Não é nem questão de compreensão, de metodologia, não é nem questão é questão de
acho que a gente não está conseguindo compreender o que é a competição. A competição na divisão de acesso ela é muito mais competitiva do que, às vezes, um jogo em si, né? A gente tem que entender que hoje a gente não conseguia conduzir a bola no nosso campo porque o nosso campo não está em boas condições. Então, assim, a gente tem que se adaptar a isso, né? Tem que ter inteligência. Então, cabe a mim passar para eles essas situações todas, né? Professor, agora pensando em Veranópolis, isso já foi essa derrota. É nesse momento que vai entrar a sua experiência quando foi grande jogador de futebol e que também passou por momentos difíceis. A gente passa sempre, né, por momentos difíceis. O futebol não é só maravilhas, né? A gente sabe, a gente fica triste. Confesso para vocês que estou detonado, porque essa semana eram para entrar jogadores que a gente contratou, não consegui, perdi o Josué. O Ednei machucou no outro jogo, meu lateral esquerdo também, o Foguinho, que era o reserva, foi expulso. Então, assim, uma série de coisas que nós temos que ter a inteligência agora, nesse momento, falar pouco, corrigir. A gente está chateado, o torcedor do Gaúcho está extremamente chateado, mas a gente tem que respirar fundo, juntar os cacos para que a gente possa, no próximo jogo, uma retomada. Ótimo, meu caro repórter Carlos Dantas. E agora nós vamos falar um pouco sobre os nossos representantes no Campeonato Gaúcho de Futebol. O Esporte Clube Passo Fundo conseguiu a sua primeira vitória jogando fora de casa contra o Veranópolis. E aí está o lance que oportunizou o gol com Massola. Massola me parece bastante oportunista. Fez 2 gols, os únicos gols do Passo Fundo até o presente momento na competição e, consequentemente, dá alegria para a torcida do tricolor lá do Vermelhão da Serra. Já o Esporte Clube Gaúcho, lamentavelmente, perdeu mais uma e perdeu jogando em casa, o que não era de se esperar. Diante do Brasil de Farroupilha, Brasil achou o gol e, consequentemente, manteve este placar de superioridade, 1-0, esse placar de vantagem. Agora, nós esperamos que Passo Fundo e Gaúcho encontrem o caminho da vitória. O Passo Fundo já encontrou e que siga no caminho da vitória. E o Gaúcho, consequentemente, conquiste a sua primeira vitória na competição. Nós vamos recapitular agora os jogos a serem realizados neste final de semana. No dia 6, sábado, portanto, o Monson, que é o líder absoluto com 9 pontos, joga contra o Tupi de Criciúmal. Joga em casa o Monson. Não sei qual é a casa, porque o Monson não tem o seu estádio, né? É sempre um estádio emprestado. O União Frederiquense recebe o Passo Fundo no sábado, às 3 da tarde, lá em Frederico Westphalen. No domingo, Brasil de Farroupilha e Glória de Vacaria, às 3 da tarde, nas Castanheiras, e Gaúcho e Veranópolis, na Arena Volmar Salton. O prestígio do público torcedor é super importante. Monson tem 9 pontos, União Frederiquense, Tupi de Criciúmal tem 6, Veranópolis, Passo Fundo e Brasil de Farroupilha estão com 4 pontos. O Glória tem apenas 1 ponto, que resultou do empate com o Passo Fundo no jogo de estreia lá nos Altos da Glória. E o Gaúcho está com 0 ponto, conforme disse anteriormente. Vamos ficar na expectativa dos jogos deste final de semana, portanto. E Grêmio e Internacional venceram os seus jogos da última semana, da semana que passou. O Internacional jogando em casa, enfrentou a equipe do Goiás e fez 1-0. Teve dificuldades porque o Goiás não é um time ruim, não. Ele veio com muita disposição, muita técnica, muita volúpia e vontade de vencer e não se intimidou diante de um Beira-Rio praticamente lotado. Público muito bom para este a realização deste jogo e a vitória dos comandados de Mano Menezes. Já o Grêmio, jogando fora de casa, encontrou o caminho da vitória, isto sim, fora de casa. Saiu com vantagem de 1-0, cedeu o empate e no segundo tempo conseguiu o resultado que queria, 2-1. Agora Grêmio e Internacional partem para mais 2 jogos
aliás, todos os jogos do Campeonato Brasileiro têm uma importância total, pelo fato de que eles jogam nos pontos corridos, meu caro torcedor. Pontos corridos, então, não dá vantagem, tu não pode cochilar. Cochilou quando menos tu espera, ou você está no bloco intermediário ou no bloco de rebaixamento. O que não vai acontecer, temos absoluta certeza, com os nossos representantes na competição. Por falar nossos representantes na competição, vem aí a Copa do Brasil, oitavas de final. Grêmio Internacional estão nelas. E os seus adversários foram sorteados há pouco, não é? O Internacional joga contra o América Mineiro. E o Grêmio terá o Cruzeiro. Mais um clássico, portanto. O Grêmio jogou contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e agora joga pela Copa do Brasil. Portanto, Grêmio e Cruzeiro, Internacional e América Mineiro. Nos demais jogos, você está vendo na tela, São Paulo contra o Sport Recife, Atlético Paranaense pega o Botafogo, teremos o clássico Fla-Flu no Rio de Janeiro, Bahia e Santos, Fortaleza e Palmeiras, Corinthians, agora do Vanderlei Luxemburgo e Atlético Mineiro. Rian Rosa, o que te pareceu, hein? Grêmio Internacional, com paradas duríssimas aí na competição, campeonato Copa do Brasil, não te pareceu? Sim, jogos difíceis, né, para as duas equipes. A gente viu aí que esse sorteio é só jogão de bola, né? Só jogos de times grandes, times com muita tradição, né, dentro dessas competições nacionais. Cruzeiro de novo no caminho do Grêmio, né? E o Internacional contra o América Mineiro. América Mineiro do Mancini, né? Dois bons jogos, né? E a gente sempre, eu no caso, torcendo para que a arbitragem se saia super bem. Daqui a pouco a gente fala sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro de Futebol e da Copa do Brasil com o Rian Rosa, árbitro de futsal. Olha, nós havíamos marcado também uma entrevista com o professor de jiu-jitsu, o Moisés Amaral. O Moisés tem uma escolinha para pessoas carentes, para meninos e meninas carentes. Ele está aí na tela, nos havia mandado inclusive essa matéria, comemorando o aniversário de algumas crianças que participam deste seu projeto, junto à Igreja Metodista da Vila Fátima. A Igreja Metodista Betel da Vila Fátima, que fica ali na Fagundes dos Reis, quase em entroncamento com a rua Dona Elisa. Mas o Moisés, que é professor, conforme disse, teve um problema de uma luxação no braço, não sei se não vai passar por uma cirurgia, e justificou a sua ausência. Nós desejamos ao Moisés uma pronta recuperação, e esta meninada toda aí, consequentemente, fica adiada a entrevista que havíamos marcado com o professor Moisés Amaral. Que se recupere logo, meu caríssimo companheiro Moisés. Vamos continuar então, Rian? Agora sim. Futebol brasileiro, arbitragem do Campeonato Brasileiro, às vezes muito criticada. Você acha que a crônica é rigorosa demais, é exigente demais? Qual é o teu parecer? Sim, eu percebo que existe um foco muito grande hoje na arbitragem, né? E eu vejo como algumas críticas desnecessárias, né? Porque muitas vezes se deixa de lado toda a partida em si e se foca muito no árbitro, nas decisões tomadas pela arbitragem, né? A gente sabe que a arbitragem ela é polêmica, né? Ela tem alguns pontos polêmicos, porque a arbitragem ela é feita por seres humanos, né? Por pessoas, e que muitas vezes acabam tomando uma decisão que muitas vezes ela não é de agrado do time, não é de agrado das pessoas que estão envolvidas no jogo, né? Então, a gente sabe que hoje, muitas vezes as matérias, elas não focam como deveriam nas equipes, né? Elas focam muito mais nas decisões tomadas pela arbitragem. E eu acho que a mídia em si ela é muito crítica e muito rigorosa, né, com essa questão de arbitragem. Essa é a regra nova utilizada aí pela arbitragem,
com a questão de impedimento e com a marcação ou não marcação do gol, a validação ou não do gol, o que te parece isso aí? Toda essa tecnologia ela veio para ajudar, né? Toda essa tecnologia ela veio para tornar o jogo mais justo, né? E eu acredito que com o passar do tempo, essas tecnologias, que também são administradas por pessoas, né? Que elas possam ir evoluindo e a gente possa minimizar muito, né, os erros. Hoje, no futsal, existe o suporte de vídeo, né? Que ele hoje é uma realidade, né? Em alguns jogos, não em todos. Mas ela é uma realidade também no futsal, né? Se tem o suporte de vídeo, principalmente jogos decisivos, né? Onde isso ajuda muito na tomada de decisões, né? Para que a gente não acabe, às vezes, cometendo algum erro, que se não tivesse esse suporte, né? A gente não teria como voltar atrás, né? E com o suporte, igual no futebol de campo, né? Se pode ainda ter aquele momento onde você vai lá e vê no monitor se está correto ou não a sua tomar a decisão. Você acha que o VAR não deveria decidir mais rapidamente para não paralisar uma partida por 2, 3 minutos para tomar uma decisão? O gol vale ou não vale? O impedimento aconteceu ou não aconteceu? Como eu te disse, eu acredito que isso é um trabalho que o VAR ele é recente, né? Então, se existe todo um trabalho para se diminuir esse tempo. E a gente sabe que, e acredita que as pessoas que estão por trás disso estão trabalhando muito para que isso seja feito da melhor forma possível, né? Para que o jogo ele se torne mais dinâmico, né? Para que as tomadas de decisões elas sejam mais rápidas, né? Então, acredito que sim, que poderiam ser mais rápidas. Sim, poderiam, mas acredito que as pessoas que estão por trás disso estão trabalhando de uma forma muito coerente para que isso, né, aconteça o mais rápido possível. Estão acontecendo agora aqueles palpites, aquelas apostas e tal. Isto também não prejudica um pouco o andamento de um jogo, pela arbitragem, pelo próprio jogador que está participando de uma competição desta natureza? Olha, com relação à arbitragem, eu não acredito que exista algum tipo de envolvimento, né, com as questões de casos de Não digo que haja envolvimento, mas vem prejuízo ou não? Eu acredito que não. Acredito que não, porque isso é uma coisa mais de torcida, torcedor, né? E a arbitragem, ela, eu acredito que se foca muito na questão da partida em si, né? Com relação a outras situações, eu acredito que não tem interferência nenhuma. A verdade é que algumas sindicâncias estão acontecendo, né, com jogadores e tal, porque na hora de bater uma penalidade máxima, de repente você desperdiça um pênalti que era favos contados, né? E isso tem acontecido no nosso futebol. É de se lamentar, não? É de se lamentar, sim, claro. Né? Mas a gente sempre acredita na idoneidade de todos dentro de uma partida. O próximo compromisso oficial do Rian como árbitro de futsal? Agora as escalas, né, são feitas pela Liga Gaúcha, elas saem todas as quintas-feiras, né? Então, agora, esse final de semana, por exemplo, tem vários jogos decisivos, as semifinais... Ainda não tem nada definido, então? Ainda não. Tem as semifinais da Taça Farroupilha, né? De todas as regiões do estado. Então, a gente está sempre na expectativa, né? De poder estar nesses jogos também. O Rian Rosa é o nosso entrevistado do programa de hoje, professor de Educação Física, milita no IE e no Conceição, também tem a escolinha de futsal junto ao Clube Recreativo Juvenil. Certamente que você está sendo assistido nesse momento por seus alunos. E antes de encerrar, eu gostaria que você enviasse aquela mensagem ao telespectador, aquela mensagem aos seus alunos, aos seus amigos, enfim, aos seus colegas de atividade profissional. Fico muito feliz, né, de poder estar aqui no programa de vocês, né, que com certeza atinge um público muito grande dentro da nossa cidade e região, né, e do nosso estado. E então, o meu recado que eu digo é, né, todos que gostam do esporte, que vivam isso intensamente, que possam aproveitar sempre as oportunidades dentro do esporte, né, para o seu crescimento, e também dizer para aqueles
para os meus alunos e para os meus amigos, que se alguém também tiver um interesse em ser árbitro, é super importante. Agora mesmo, na Liga Gaúcha está proporcionando um curso de arbitragem, né? Logo está começando esse curso, e quem tiver um interesse em participar, no site da Liga Gaúcha tem todas as informações para que as pessoas possam também se tornarem árbitros. Muito bem, eu agradeço a sua participação no programa de hoje, desejo sucesso nesta carreira brilhante que você está traçando, não é? É o Rian Rosa, nosso árbitro passofundense, dedicado especialmente à arbitragem de jogos de futsal, mas que exerce a sua atividade também como professor de Educação Física no IENO Conceição e no próprio Clube Recreativo Juvenil. Olha, antes de encerrar o programa de hoje, mais uma vez nós conclamamos ao público torcedor para que vá ao estádio Volmar Salton e prestigie o Periquito do Boqueirão. Será neste sábado, portanto, o jogo do Esporte Clube Gaúcho. Ele precisa encontrar o caminho da vitória. Estará com um novo treinador ou com treinador interino, porque Gilson Maciel foi dispensado. Pediu as contas realmente porque em 3 jogos não conseguiu somar um preciosíssimo ponto. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia e até a próxima, com certeza. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.